Jornal Anhanguera de volta e o número de pessoas que trabalham sem carteira assinada aqui no estado tem crescido, segundo o IBGE. Muita gente busca uma forma de enfrentar o período de crise e esse também pode ser o caminho para quem está em busca de uma renda alternativa. A Rosale está desempregada desde 2014. Hoje ela exerce atividades informais. Aos 41 anos, ela diz que encontra dificuldades para conseguir um emprego com carteira assinada. E olha que experiência não falta. Eu tenho um curso de brigadista, socorrista, vigilante, técnica de administração, técnica de contabilidade, de barbeiro, foi o último que eu fiz, a última qualificação que eu fiz, mas mesmo assim está difícil o mercado. Ela já entregou currículos em vários lugares, mas até hoje não teve respostas. Ela trabalha fazendo faxina em uma clínica. Mesmo tendo até curso superior, ela não importa com a área que vai trabalhar. Ela diz que só precisa de um emprego. Estou disponível, é só chamar que a gente está indo. Nem que seja pelo menos uma entrevista, né? Já é alguma coisa. Até outubro deste ano, mais de 96 milhões de brasileiros conseguiram um emprego. Mas deste total, cerca de 38 milhões de pessoas trabalham por conta própria ou sem carteira assinada. Segundo uma pesquisa realizada pelo IBGE neste ano, em todo o estado de Goiás, mais de 550 mil pessoas trabalham no mercado informal. Número 19% maior em relação ao ano passado, já que não passava de 460 mil. Foi o caso do Antônio. Hoje, com 20 anos, ele trabalha nos semáforos de Lusiânia vendendo panos de chão e sacos de lixo. Ele diz que até procurou algo no mercado formal, mas não conseguiu. Era difícil, né? Eu parei de mexer atrás de emprego, fui mexer com os panos, com saco de lixo. A dificuldade de conseguir um emprego atingiu toda a casa dele. A família inteira trabalha da mesma forma. Hoje em dia, se vier atrás de mim, eu não vou nem amarrar atrás deles também. Prefiro trabalhar para mim mesmo agora. Quando arrumo ainda, eles pedem experiência, aí não acaba ficando ainda no emprego. E a gente segue falando desse assunto com o economista Fernando Mota, que já está aqui comigo. Fernando, obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no nosso Jornal Anhanguera. Fernando, a gente viu ali na reportagem que muita gente vai para esse mercado informal porque está faltando oportunidade, mas ela pode encontrar ali uma oportunidade também, né, de repente empreender. A informalidade, como foi dito, vem crescendo no estado. Hoje, 9% das pessoas hoje que trabalham no nosso estado estão na informalidade. Então, quer dizer, de 100 pessoas, 9 estão na informalidade. É uma coisa ruim? Para o momento, hoje, talvez não, porque é uma forma, de fato, de estar ganhando uma renda, né, melhor do que estar em casa. Mas tem uma forma de melhorar mais isso. A pessoa, ao invés de trabalhar na informalidade, procurar algumas formas de se formalizar, né? Procurando ajuda no Sebrae, fazendo cursos, entendendo um pouco de como montar um MEI, o microempreendedor individual, que não é uma coisa burocrática. Então, algumas formas de sair da informalidade. Ou seja, quando a gente fala da informalidade, é aquele trabalhador que não está com a carteira assinada, que não tem todos os seus direitos, os encargos trabalhistas, que são uma garantia, que são muito importantes para o trabalhador, né? Mas aí, como o senhor falou, eles podem mudar esse quadro, né? Como, por exemplo, um vendedor que começa na informalidade, depois ele pode empreender, até empregar outras pessoas, seria isso, né? Entrar nesse mercado, de fato, é uma fuga, mas ela precisa se profissionalizar, né? Então, se profissionalizar é, de fato, formalizando, procurando uma ajuda. O Sebrae está aí para dar esse apoio também. E a pessoa pode começar por onde? Escolhendo primeiro algo que ela gosta de fazer ou procurando algo que tenha mais oportunidades? Então, eu costumo dizer que quando a gente faz coisas que a gente gosta, a gente não trabalha, né? Ou trabalha com grande satisfação. Mas a gente precisa, de fato, entender o mercado. Então, aqui em Lusiânia, o que hoje atrai as pessoas para a gente estar ganhando dinheiro? Então, a gente precisa unir o útil ao agradável para estar melhorando a renda, sim. E tem como as pessoas irem atrás dessa informação? Tem, existem estudos, existem cursos, existem dados que comprovam e mostram isso aí. E, Fernando, quem está na informalidade, como é que ela pode fazer para ter alguma garantia, né? Caso ela não possa contar com aquele dinheiro todo mês? É importante ela guardar uma parte desse dinheiro? Então, esse é o grande problema da informalidade, que é um mês está bom, um dia está ruim, outro mês está bom, uma semana. Então, de fato, a gente precisa fazer uma contabilidade de tirar um pouquinho para estar guardando, para quando a semana que estiver ruim, o mês que estiver ruim, ter aquela parte para se resguardar
no ato de crise. A pessoa precisa ter um planejamento ainda maior, né, do que no caso do trabalhador com a carteira assinada. Precisa ter um planejamento financeiro fidedigno, uma coisa bem certinha mesmo, para não dar ruim lá na frente. E quais as vantagens desse trabalhador informal ele se tornar um MEI? Então, ele começa a gerar impostos, pagar imposto, e isso já ajuda na economia, e para ele uma garantia no caso de doença, no caso de acidente, ele receber também do governo benefícios, ele pagando os impostos. Tá certo, Fernanda. A gente vai continuar ainda falando de mercado de trabalho. Vou te pedir para acompanhar a próxima reportagem que a gente vai ver ainda sobre esse assunto, porque está na época de contratação de vendedor temporário, o Natal está chegando e os lojistas estão querendo aumentar as vendas, ou seja, é uma boa oportunidade. Quem entra numa loja quer encontrar preço baixo e algumas outras coisinhas que dinheiro não compra. Em primeiro lugar, tem que ser bem simpático com a gente, entender a gente bem, porque se a gente chegar numa loja e ser maltratado, não adianta, né? Tem que ter carisma para atender o cliente, né? Tem que ter paciência também para atender o cliente. A Naira deve ter tudo isso, porque entre ser contratada como vendedora temporária nessa loja e ganhar a vaga de vez, foi um pulo. Mais ou menos umas 2 semanas. Mas foi rápido. Foi bastante. Você esperava? Não esperava. Mas não é assim tão surpreendente. A Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas diz que 40% dos empresários que abrem vagas temporárias querem efetivar os funcionários. Segundo a Associação Brasileira dos Empregos Temporários, esse tipo de contratação cresceu quase 14% nesse ano em relação ao mesmo período de 2018. No Brasil inteiro, cerca de 600 mil vagas já estão abertas, graças ao período em que mais se compra presentes no ano inteiro. Aliás, se você está em busca de uma oportunidade, se liga, porque o maior deles pode chegar para você. Mas chefe não é Papai Noel, então para conseguir tem que mandar bem no trabalho, ser proativo e cada vez mais meter um sorrisão no rosto. Simpatia e educação é o pior item na avaliação de atendimento. É o que mais hoje o empresário precisa e é o que menos hoje o funcionário entrega. É só olhar para a Naira para saber que isso ela entregou e de sobra. E cliente bem tratado Leva a roupa. E quando leva a roupa, como é que fica o dono da loja? Muito feliz. E o Fernando Mota, economista, continua aqui comigo para falar sobre esse assunto. Fernando, a gente estava falando de empregos informais e agora de uma oportunidade de uma formalização desse emprego, né? Porque a gente sabe que muita gente que entra nessas vagas temporárias depois tem a chance de ser contratado também, né? É uma boa oportunidade. É uma excelente oportunidade e agora esse mercado está aquecido, é a hora de entregar currículo e quando a oportunidade aparecer, ser um encantador. Falo que para você se manter em um local, você precisa ser encantador. Então, arrumou um emprego de vendedor, gente, encante o seu cliente que está na sua frente. Tenha, como passou na matéria, um sorriso no rosto e se coloque no lugar do cliente, como você gostaria de ser tratado, trate essa pessoa. Isso pode manter seu emprego aí de temporário por um longo tempo. E dando sempre o melhor de si, né? Tentando aprender um pouco mais. Exatamente, porque isso não ajuda só a si, ajuda a pessoa, ajuda a empresa, gerando mais produtividade, né? E mexe muito com a economia, Fernando, essa questão dessas contratações temporárias? Bastante. É a hora de aquecer o mercado não só na parte de empregabilidade, como a economia num contexto geral. E aí, de fato, esse mês é um mês onde as pessoas escolhem pessoas para continuarem durante o outro ano. E, Fernando, para quem está sem emprego, garantiu uma vaga dessa aí por 1 ou 2 meses, o que fazer com o dinheiro que receber? A gente sabe que tem muitos gastos agora no final do ano, mas é bom poupar alguma coisa? Isso aí é uma coisa muito individual. Então, se você tem dívida com cartão, que são juros mais altos, pense em pagar esses juros mais altos para depois estar guardando. Claro que a gente precisa guardar, a gente precisa se preocupar com aquelas dívidas e, inclusive, que está gerando muitos juros. Acho que a dívida vem sempre em primeiro lugar, né? Quitar as dívidas. Exatamente. E priorizando o que tem mais juros, um exemplo, o cartão de crédito. Tá certo, Fernando. Obrigada mais uma vez pela sua participação. Obrigado pelas informações. Obrigado. E tem vaga de emprego para moradores de Lusiânia. A Clínica Goiás Odonto abriu 3 vagas, uma de dentista na função de clínico geral, uma de promotor e outra de vendedor. Os interessados podem enviar currículo para o e-mail lusiania@goiasodonto.com, repetindo então, lusiania@goiasodonto.com. A clínica fica no centro da cidade, na Rua Coronel Antônio Carneiro, aí uma boa oportunidade para quem está precisando de emprego.
E vamos aos cachorros desaparecidos aqui no entorno. Paulo Reinaldo está à procura do Zeus. Ele desapareceu no setor Morada Nobre, em Valparaíso, na última sexta-feira. O Zeus é um pitbull. Se você tiver alguma informação, é só ligar no número que está aparecendo aí na tela, 99326-9648. A Thalita Maristone está à procura do Beethoven. Ele foi furtado dentro de casa no último domingo, no Jardim Céu Azul, em Valparaíso. O Beethoven é um shih tzu. Quem souber aí onde ele está, pode entrar em contato pelo telefone 99375-2238. E tem ainda a Fernanda, moradora daqui de Lusiânia, que está à procura da Mel. Ela desapareceu no dia 22 de novembro. A última vez que ela foi vista, a Mel estava perto da paróquia Santa Terezinha. Quem souber aí onde ela está, pode ligar para o número 99429-3968. E o escândalo de corrupção envolvendo a cúpula dos bombeiros completa 2 semanas. 6 oficiais são investigados por receber propina de empresários para liberar os certificados de conformidade. Agora foi divulgada uma decisão do Tribunal de Justiça sobre outro caso também envolvendo um bombeiro. Um capitão foi condenado a mais de 15 anos de prisão por aprovar projetos de edificações lá em Caldas Novas. O desembargador João Valdec Félix de Souza entendeu que o capitão Fernando de Lima Jardim violou seu dever funcional para obter vantagens econômicas. Ele aprovava projetos, mesmo não sendo sua função, e em pouco tempo, períodos de até 2 dias. Em uma das situações, segundo a sentença, o bombeiro recebeu cerca de R$ 5.700 pelo serviço. O caso já tinha sido julgado pela Justiça Militar, mas na época o capitão foi absolvido. O Ministério Público recorreu e agora o oficial recebeu a sentença de 15 anos e 6 meses de reclusão. Nós tentamos contato com a defesa do capitão Fernando de Lima Jardim, mas não fomos atendidos. E vamos falar agora de prevenção do câncer de boca. Os especialistas recomendam uma visita ao dentista a cada 6 meses, mas muita gente não faz isso e o resultado pode ser grave. Não importa o lugar, ao longo do dia sempre mastigamos algo. Tá, alguns comem mais, outros nem tanto. Só que, independentemente da frequência, é preciso manter a boca saudável. E o que fazer para isso? Bom, cada um tem seu hábito. Eu escovo meus dentes de manhã, quando termino de tomar café, escovo meio-dia e à noite quando eu dormir. Depois das refeições, você sempre limpar a boca, lavar a boca, né? Escovar os dentes. Faço limpeza de tártaros, nicotina mancha, mas também você faz limpeza, tira, tem pastas especializadas. Mas tem aqueles que só cuidam da boca quando aparece algo de errado. Gengivite. Aí foi aí que eu passei a escovar melhor, esse negócio de escovar cada dente, a gengiva, passar o fio dental. Aí você vê a importância, né, da coisa, quando acontece. Ou se preocupa quando já é tarde demais para um tratamento. A minha tá porcaria. É não escovar, é não tratar direito os dentes. Esse tipo de negligência contribui para o desenvolvimento de uma doença muito mais grave, o câncer de boca. A doença começa com feridas e nódulos nos lábios, língua, gengivas, bochechas e no céu da boca. Na maioria dos casos não existe dor associada, né? E a gente começa a ter esse diagnóstico quando a gente começa a entender que o paciente fumante, alcoolista, pacientes que eventualmente fazem sexo desprotegido, porque hoje em dia a gente tem o HPV, que é um vírus, que associado a ele pode ter um desencadeamento de um câncer associado, sim. Desde o início do ano, foram 180 novos casos de câncer de boca no DF, segundo o Instituto Nacional de Câncer. 130 em homens, a maioria com mais de 40 anos, e 50 em mulheres. O autoexame pode ajudar a identificar qualquer sinalzinho estranho. Olhar no espelho, procurar por feridas, manchas, nódulos. Se a lesão não cicatrizar num prazo máximo de 15 dias, é preciso procurar um profissional de saúde para fazer um check-up odontológico completo. A visita periódica ao dentista favorece o diagnóstico precoce do câncer. Aí, a chance de cura é de 95%. O problema é que em 70% dos casos, o câncer já é descoberto em estágio avançado. Os tratamentos geralmente são com quimioterapia, radioterapia. Qual que é a importância do dentista nesse sentido? A gente faz toda a desinfecção, a gente trabalha com a remoção de fatores de riscos que possam desencadear um processo inflamatório maior. Então, primeiro a gente faz toda uma asepsia da cavidade oral. Cláudia descobriu uma bolinha no céu da boca quando foi fazer um canal no dente. Ela falou assim, olha, tem um carocinho aqui no céu da sua boca. Tá doendo? Tem algum problema? Eu falei assim, nossa, eu nunca nem vi.
Ela falou assim, vamos dar uma olhadinha nisso, né? Não tem nada assim de errado, tá tudo clarinho da cor da sua pele, vamos dar uma olhadinha. Pouco tempo depois, ela fez a cirurgia, em abril do ano passado. Hoje, ainda é acompanhada pelo médico e não deixa de ir ao dentista. As visitas mensais foram fundamentais para a descoberta precoce e a cura do câncer. Se não fosse isso, eu não sei, eu acho que eu não ia nem ver, né? Poderia só quando tivesse bem avançado, ou tivesse virado uma ferida, ou crescido, alguma coisa, não sei o que poderia ter acontecido, que eu ia notar. O Jornal Anhanguera vai para um rápido intervalo e no próximo bloco a Camila Castro vai trazer todos os detalhes do clima aqui no entorno na nossa previsão do tempo. Falando em clima, você vai ver os estragos provocados pela chuva em algumas cidades aqui do nosso estado. E hoje é dia do perito, você vai saber como é o trabalho desse profissional que é importante para o esclarecimento de crimes. A gente volta logo depois dos comerciais.